Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Jair. Esse vídeo aqui é o vídeo 2, é o tutorial de Serial, vídeo 2, que vamos falar exclusivamente sobre empilhamentos. Ficou interessado? Assista ao vídeo após a vinheta. Continuando a nossa série de Serial aqui para iniciantes, esse é o vídeo de número 2. Se você não assistiu o vídeo de número 1, vou deixar o link aqui, né? Que ele vai mostrar como faz a instalação do Serial, do StarNet, do Cosmic Clarity e do GraExpert. Todos softwares que nós vamos utilizar em todo o nosso processamento das astrofotografias. Para esse segundo vídeo, a gente vai falar de um tema extremamente importante e eu vou dedicar um vídeo inteiro só para ele, que é o que? Sobre empilhamentos. E por que vai ter um vídeo só para ele? Porque existem várias formas de fazer empilhamentos. E a grande maioria delas eu já cobri aqui no canal e eu vou comentar e eu vou deixar sempre os links justamente para organizar ali para quem está começando ali saber ali os caminhos que tem que seguir, ok? Porém, entretanto, todavia, né, antes da gente falar exatamente de empilhamentos, a gente tem que falar de um assunto muito mais importante, que são os frames de calibração, os famosos darks, bias e flat frames. Se você está entrando nesse mundo da astrofotografia e ainda não está fazendo esses frames, pare tudo, tá? Corra para esse vídeo aqui, que eu vou deixar o link, eu nunca lembro se é de direita ou esquerda, eu acho que é aqui, que ele fala sobre os frames de calibração. Esse, inclusive, foi um dos primeiros vídeos do canal tão importante que é esse tema. E assim, vou ser bem honesto com vocês. Fazer todo o processamento é legal, é importante, porém, o processamento, por melhor que você faça, se você não tiver dados bons, ou seja, fotos boas, o processamento não vai fazer milagre. E dados bons significa dados não só os light frames, né, que são as fotos em si, mas também os frames de calibração corretos, que após o empilhamento já vai trazer uma imagem bem bacana. Tá? E assim, darks e bias frames são super simples de tirar. Tá? Eu no vídeo ali fala também. Os darks talvez sejam um pouco mais chatos, não chatos de difíceis, mas chatos porque você precisa. É o mesmo tempo da exposição sem fazer os darks. Por exemplo, se você está fazendo frames de 30 segundos, você tem que fazer darks também de 30 segundos. Então, ou seja, o tempo ali acaba sendo um tempo alto. Mas é muito simples. Os flat frames, que aí são os frames mais importantes mesmo, esse você tem que tirar todos esses. E esse eu fiz um vídeo exclusivo, né? Como você fazer flat frames perfeitos usando Nina. Então aqui vídeo também, link aqui. Então, gente, se vocês não estão fazendo frames de calibração, para esse vídeo agora, para retornar depois, tá? Não vai abandonar o canal. E veja esses dois vídeos. O primeiro sobre os 4 frames de calibração e depois os flat frames, como você tirar o flat frame perfeito, tá certo? Por que eu estou falando isso? Tá? Boa parte dos processos de empilhamentos que tem aqui, principalmente os processos através de scripts, exigem esses frames. Então, se você tiver eles em mão, vai ser bem simples. Se você não tiver, dá para fazer também, mas aí talvez o processo seja um pouco mais complexo. Bom, a gente vai ver no vídeo aqui, tá certo? Então, para a gente começar, vamos falar sobre o primeiro método que é empilhamento manual. O empilhamento manual
é o empilhamento onde... Lembra no primeiro vídeo? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui para o computador que eu mostrando as telas do Serial vai ficar melhor para vocês entenderem. Então, aqui no computador, eu estou com o Serial aberto. Lembra que no primeiro vídeo, se vocês não viram o primeiro vídeo, volta lá e veja. Logo que a gente abre o Serial, ele basicamente vem a tela, vem meio que dividido no meio assim, né? Do lado esquerdo, a tela onde vai aparecer as imagens, e do lado direito aqui, uma tela de console com mais algumas guias aqui que realmente elas não são nem um pouco intuitivas. Tá? Essas guias aqui, elas são utilizadas justamente para a gente fazer o empilhamento de forma manual. Ou seja, cada uma dessas guias tem as suas responsabilidades, né? E dependendo do tipo de frame, a sequência que você faz aqui, as opções que a gente seleciona são diferentes, né? Então tem, por exemplo, quando eu faço darks e bias, eu não faço aqui o calibration. Quando eu faço flats, eu faço o calibration marcando bias. Quando eu faço light frames, eu marco calibration marcando a darks e flats. Além dos algoritmos que eles vão mudando dependendo do tipo de frames. Tá? Como é um processo, como o nome diz, é um processo manual e é um processo um pouco mais complexo, eu tenho um vídeo exclusivo para esse tipo de empilhamento. E também é um dos primeiros vídeos que eu tenho no canal. Né? Porque, como eu falei para vocês, é extremamente importante antes de começar a querer fazer todo o processamento, é conseguir fazer a captura ok, perfeita dos dados para justamente a gente ir lá e fazer depois todo esse processo aí de pré e pós-processamento, ok? Então eu vou deixar aqui o link, já deixei, né? Mas aí vocês encontram aqui na descrição o link desse vídeo do manual. Aí vocês podem me perguntar, Jair, qual que é o momento que eu vou usar o processamento manual? Boa pergunta, e a resposta é o seguinte: se você não tiver todos os frames de calibração, flat, lights, darks e bias, para usar os scripts, a gente vai chegar na parte de script daqui a pouco, a forma manual é uma das possibilidades. Não é a única possibilidade, mas é uma das possibilidades. Além do mais, voltando aqui, principalmente a parte aqui de conversão e registration, nós utilizamos não só dentro de empilhamento, mas quando a gente quer fazer alinhamento de estrelas, então, por exemplo, eu tenho duas imagens que eu tirei de dias distintos, ou, por exemplo, uma das minhas últimas capturas, eu fiz uma imagem utilizando um filtro e a mesma imagem utilizando outro filtro e quero depois juntar as duas, eu uso essas opções. Então elas são importantes entender, mas isso não é um conteúdo de iniciante. Não vai estar nessa série, mas com certeza aí eu vou fazer novos vídeos. Até tem vídeo já desses temas aqui no canal, tá? Então assim, fique cientes que o manual dá trabalho e, independendo da situação, vocês podem utilizar. Eu, particularmente, não recomendo. Recomendo vocês assistirem o vídeo, entender como funciona tudo por baixo dos panos, é importante entender. Porém, eu não recomendo fazer a forma manual, tá bom? Ah, Jair, mas eu tenho só meus light frames. O que eu posso fazer? Bom, tem uma outra alternativa que é a que eu vou explicar na sequência, que é utilizando um novo software, um diferente software, chamado Cyrillic. Vamos lá para essa parte do vídeo. Segunda forma de fazer empilhamento, que é utilizando um software chamado Cyrillic. Calma aí, um software adicional, Jair? Você não mostrou isso no primeiro vídeo? Sim, eu não mostrei. Por quê? Porque também eu tenho um vídeo especificamente do Cyrillic, que eu vou deixar o link aqui para vocês. O Cyrillic, embora ele seja um novo software, ele na verdade ele é só uma interface que utiliza o Serial por baixo dos panos. Então vamos vir aqui para o computador, vou mostrar para vocês.
Ele não tem um instalável, basicamente você tem um executável dele, você descompacta, clica duas vezes, ele vai abrir uma interface extremamente simples, extremamente amigável. De tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, talvez essa seja a opção mais simples para iniciantes, tá? Que é utilizando o Cyrillic. Mas como eu comentei, ele depende do Serial. Então, quando a gente vem na parte aqui de preferências, eu preciso aqui, ó, marcar aonde está o arquivo executável do Serial. Se eu não marcar isso, esse cara não vai fazer nada. Ele é simplesmente uma interface. Mas o que é bacana dele, tá? Eu não vou explicar 100%. Tem um vídeo aí que explica bastante para vocês. Mas o que é legal? Eu crio projetos e vou adicionando os meus frames nesse projeto. Então vamos supor, eu quero uma captura que eu estou fazendo, que é a M16, que é a nebulosa da águia. Então eu coloco aqui o nome dela qualquer, eu ponho quantas sessões eu vou fazer. Então vamos supor que eu vou fazer 2 noites, tá? Então eu coloco 2 noites. Qual que é o tipo de captura que eu faço? Eu estou fazendo hoje com uma câmera on-shot color, né? Que é a minha câmera hoje, eu uso a Toptech 533S C, desculpa de colorida. Ou então eu posso fazer DSLR, ou eu posso marcar mais de uma opção, tá? Vamos deixar aqui para ser mais simples. Quando eu criar, ele já vai criar para mim as sessões. Então, sessão número 1 de dias e sessão número 2. Aqui embaixo dá para ver melhor. S1 e S2. E quando eu clico nela e venho aqui em arquivos, ele mostra aqui todas as sessões que eu tenho que fazer. Então esse daqui é minha sessão de imagem. Então eu venho, pego os meus light frames, vamos voltar aqui, por exemplo, aqui, ó, no Dragões de Aras, tá? Então, qual meus light frames? Eu venho aqui, por exemplo, seleciono tudo, clico e arrasto. Os bias, os darks, os flats. Então, aqui a gente consegue colocar tudo que a gente quer de uma forma visual, tá? Vamos, então, lembra da primeira parte do vídeo? Fala, Jair, eu não tenho os darks e bias. Eu tenho, por exemplo, só os flats e o flat e os lights. Ok. Então, você vem aqui, você deixa as outras seções limpas, né? Então, eu tenho o light que eu já coloquei, tenho o flat, eu venho aqui, pego, marco e acabou. E aí é só executar. Tem o menu aqui, ação step 1 e step 2, ele vai fazer justamente o nosso empilhamento. Então, esse é o modo mais simples que tem, tá? E é o modo que eu mais usei ao longo dessa minha jornada aí de quase 2 anos de astrofotografia. Mas eu não estou usando mais esse modo, eu estou usando só via script, porque eu acho ainda que via script é o jeito mais, depois que você tem todos os frames, é o jeito mais simples. Mas talvez para você que esteja começando, use esse. Então pare o vídeo agora e vá no vídeo do Cyrillic para entender como instalar, como configurar e como executar. Vai ser realmente muito bacana, tá? Vamos chegar agora finalmente nas partes que são um pouco mais complexas, mas que para mim o resultado é melhor, que são os scripts. Chegamos no processo via script. Aqui vamos falar exatamente sobre 2 scripts. Existem outros, mas eu vou focar em 2 que são os 2 principais para iniciantes, ok? Vamos lá para o computador e vamos ver como que aqui eu simulei a estrutura de fotos que o Nina faz. Então, quando a gente faz as capturas pelo Nina, aqui, ele cria um diretório bias, coloca todos os nossos bias, darks, flat e lights. Normal, vocês provavelmente já devem estar usando alguma estrutura desse tipo. Tá?
Como então que a gente vai rodar script para fazer o empilhamento disso daqui? Tá? Lembrando que agora eu já entrei para esse caso especificamente, é extremamente obrigatório utilizar os 4 frames de calibração, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no Serial é falar o que para o Serial? Qual que é o diretório que estão meus arquivos, tá? E como a gente faz isso? Lembra do primeiro vídeo? Pausa aí, responde e depois você me fala se você acertou. 3, 2, 1. Pronto. É aqui. É na casinha. Aqui onde é o Change Current Working Directory. Quando eu clico nele, eu vou setar onde está meu diretório. Então, no caso aqui, eu vou setar lá Dragões de Ara, no meu, Nina, que é aqueles diretórios. Então, eu vou marcar a raiz dele, aonde estão todos os diretórios de bias, darks, etc. Do Open. Fiz isso, legal. Eu confirmo aqui que eu estou no diretório correto. E aí, o processo é simplesmente rodar o script, que eu vou vir no menu Scripts, Serial Script, e eu vou ter esse cara aqui chamado OSC Preprocessing. Estou assumindo aqui você como iniciante, provavelmente ou certamente tem uma câmera colorida, seja uma DSLR, seja ou uma câmera ali de astrofotografia dedicada. Ou seja, colorida. OSC, o que significa One Shot Color. Tá? Ah, Jerry, eu sou iniciante, estou fazendo já com monocromática. Não tem problema. Você vai fazer aqui mono pré-processing. Mas como eu não tenho mono e eu estou fazendo o vídeo aqui com a minha câmera, com os dados que eu capturei, eu vou usar esse cara. Feito isso, setei o diretório, venho aqui e clico. O que, que vai acontecer? Vai vir aqui no console, ele vai dar uma mensagem aqui, é a primeira vez que eu estou rodando o script, eu posso até marcar essa opção para não mostrar novamente. Roda o script, eu vou vir aqui no console, ele vai começar a rodar e deu erro. Mas como assim, Jair? Deu erro. Vamos dar um zoom nessa parte aqui e vamos explicar. Qual que foi o erro? Aqui, ó. Biases no such file or directory. Ou seja, ele não encontrou o arquivo ou diretório chamado biases. Ué, não tem. O que, que eu tenho? Eu tenho diretório bias. Vamos voltar aqui, vamos ver? Eu tenho bias, dark, flats e light, que é o que o Nina gera para mim. E ele procurou um outro diretório chamado biases e não encontrou. Por isso que ele deu erro. Subindo um pouquinho, nós vamos ver. Então, esse script, né, para câmeras coloridas, né, ele precisa dos 4 frames, as imagens RAWs, escritas dentro do diretório. E olha como tem que ser os diretórios: biases, flats, darks e lights. Ou seja, tem que estar em minúsculo e no plural. Então, se você simplesmente apontar para o seu diretório do Nina ou copiar para um outro diretório no formato que o Nina gera, vai dar erro. Então eu tenho que vir aqui e renomear, porque ele falou tudo no plural. Bias, aí se você colocar o nome errado, ele também não acha. Biases, darks, flats e lights. Agora sim, vamos rodar de novo? Script e pré-processing. Cliquei, começou a rodar. E agora ele está rodando. Tá? Então ele está rodando aqui bonitão. Vou parar o vídeo. Quando ele terminar, eu volto com vocês aqui. Terminou. Tá? Então a gente pode ver aqui que ele terminou em 1 minuto e 47 segundos. Foi bem rápido. Uma coisa do que o Serial tem em termos de empilhamento é que ele é muito rápido. Eu já testei outros softwares, especificamente o DSS, e ele demora um pouco mais. O pessoal que usa o PixInsight diz que demora bem mais também.
e aqui ele foi rápido. Tá? Vamos ver um pouquinho o que ele criou. Vamos voltar lá para o diretório. Ó, nós tínhamos só bias, darks, flats e lights. Ele criou mais um diretório chamado masters e um diretório chamado process, além do resultado final. Tá? Vamos entender. O masters ele vai criar os masters de cada um dos frames de calibração. Então ele cria um bias master, ele cria um dark, que ele chamou de stacked aqui, mas é o master que a gente chama, e um flat master. Tá? Esses, principalmente o bias e o darks, se vocês utilizam uma câmera de astrofotografia refrigerada, você pode usar esses caras nos próximos processamentos. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que aí eu explico como usar esses caras. Mas aqui, talvez para o modo mais iniciante, não seja o foco. Além disso, ele vai criar o diretório process. E esse cara vai ter uma pancada de arquivo. Uma pancada de arquivo. Então tem lights, ppflat, vai ter, eu acho que os rlight, deve ter o rr que é o registration. Não, R só é o registration. Ou seja, cada um dos passos que eu tenho aqui, Sequence, Calibration, Registration, que você faz no modo manual, o script está fazendo para você. Então, caso vocês tenham visto o vídeo do modo manual, vocês viram que tem que entrar em cada abinha, selecionar as opções. Aqui o script, simplesmente clicando na opção OSC Preprocessing, ele já rodou tudo para a gente. E vai lá e gera o resultado. Aí eu posso vir simplesmente abrir a minha imagem, né? E lembra do Auto Stretch, que eu falei do primeiro vídeo. Eu já tenho a imagem aqui do Dragões de Aras. Tá? Bem legal. Ou seja, aqui eu já consegui fazer todo o empilhamento, né? Simplesmente com um script. Feito isso, a gente pode vir e esses diretórios aqui a gente pode apagar, o master e o process. Esses outros, se vocês tiverem espaço no HD de vocês, vocês apagam também, tá? Mas, desculpa, se tiver espaço, vocês podem deixar, mas sinceramente, eu sempre apago esses frames. Eu deixo sempre o arquivo empilhado, tá certo? Então, essa é a principal forma que eu hoje utilizo de empilhamento, tá? Que é através de script. E aí, eu quero falar sobre mais um script que eu sou um cara muito bonzinho, né? E aí você fala assim, Jair, eu tenho só os light frames. Eu não tenho darks, bias, não tenho flat. E eu quero usar script também. É possível? Sim, é possível. Não recomendável. Veja o primeiro vídeo lá dos frames de calibração e faça, tá? Mas ainda assim, para você que está começando e quer fazer, é possível também via script, que vai ser a última parte do vídeo. Vamos lá. Chegamos no último processo de empilhamento que eu vou mostrar para vocês. No cenário que vocês tenham apenas o light frame e quer também fazer o processamento através de script. Sim, é possível. Tá? Então vamos aqui novamente para o computador. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho só o meu light frame, igual aqui eu mostrei para vocês. Tá? Vamos deixar até no nome do Nina. Primeira coisa, eu seto ali o diretório corrente. Sempre tem que setar o diretório corrente. No meu caso é o mesmo diretório antigo, então tá ok. E aí, quando eu vir aqui em script, se eu tentar o preprocessing, ele vai dar aquele erro que eu já mostrei para vocês. Ele vai falar que ele não encontrou o bias. Se eu olho aqui dentro de scripts, também não vai ter mais nada que me parece interessante. Porém, lembra
vídeo número 1, que eu ensinei a instalar scripts adicionais, que a gente instalou esses caras aqui, o Blink, Cosmic Clarity, etc. Tá? Então, vamos adicionar um script novo. Então, botão aqui de esse menu hambúrguer, tá? Get scripts. Vamos procurar aqui um cara, tá? Chamado. Peraí, deixa eu acertar a tela aqui. Que ele é chamado. Deixa eu achar o nome certinho dele aqui para vocês. Cosmic Clarity, aqui, OSC Preprocessing DBF. O que significa DBF? Na verdade, without DBF. Without, sem. DBF, D de dark, B de bias e F de flat. Ou seja, esse cara aqui é o script que eu vou rodar só meus light frames. Ou seja, porque eu vou rodar without, sem darks, bias e flats. Se vocês olharem aqui, você tem outras opções. Sem flats. Vamos supor que você tenha só o dark e o bias. Você pode. Vamos supor que você não tem o dark. Lembra que o dark eu falei que ele é chato de fazer, porque você precisa usar ao mesmo tempo de exposição. Então você pode usar. Mas o nosso foco aqui é esse cara. Então vocês vão clicar, vão apertar aqui selecionar e vai dar o apply, que aí ele já vai vir instalar. Quando ele instalar, ele já deve aparecer aqui para gente. Ele vai aqui apareceu aqui embaixo, ó. OSC Preprocessing Without DBF. E quando eu executo ele no diretório corrente, erro. Por que erro? Lights, no such file or directory. Não encontrou lights. Por que não? Porque está no nome padrão do Nina. Então vamos vir aqui, colocar o nome padrão que o script quer. Lights. Quando eu vir e rodar, tcharam! Está rodando. Então, vocês viram, tá? Eu sou um cara muito bonzinho, porque mesmo faltando os frames de calibração, eu ensinei vocês também a executar o empilhamento. Eu não recomendo, eu acho que vocês precisam fazer todos os frames, é extremamente importante, mas também para quem está começando e já está ansioso para ver ali, para conseguir brincar, né? Essa também é uma opção, ok? Para a gente terminar o vídeo, tem mais duas coisas importantes que eu queria falar para vocês, tá? Existem outros scripts e outros métodos também que a gente pode fazer empilhamento. Eu não mostrei aqui porque aí o vídeo já vai sair da intenção de ser um tutorial para iniciantes. Então tem aqui outras partes assim extremamente mais detalhadas. Eu vou fazer vídeo mais para frente, mas é importante vocês que estão começando a entender isso. A base, a fundação de tudo. Ponto número 1. Ponto número 2. Lembra que no primeiro vídeo eu falei para vocês instalarem. Ixi, está rodando aqui ainda. Stacking deve estar terminando agora. Mas eu falei para instalarem alguns scripts, alguns plugins lá. E um deles era um chamado Blink Comparator. O que é o Blink Comparator? Blink Comparator é onde você vai olhar imagem por imagem para ver se ela está ok. Tá? Terminou aqui, a gente pode ver, já tem até o resultado. Vamos ver como ficou o resultado só do light. No meu caso, acho que vai até ficar meio... Ó, tá vendo aqui? Mancha. É exatamente a mesma captura, mas aqui ficou com mancha. Por quê? Mancha aqui, mancha aqui, mancha aqui. Por quê? Porque eu não coloquei os frames de calibração. Olha como é importante o frame de calibração. Não tinha nem preparado isso, tá? Aconteceu aqui para vocês verem. Então, veja que frame de calibração é muito importante. Mas só voltando aqui. O Blink, que é esse cara aqui, eu mandei instalar. Esse cara, ele tem tem um Blink ali do Pixel Insight e tem esse Blink Comparator que é do 7 Astro, que ele é muito legal, que você vai colocando, vai vendo as fotos
e você vai escolhendo os frames bons ou ruins. Por quê? Um pré-requisito antes de fazer o empilhamento é vocês escolherem os frames corretos. Não adianta você terminou sua sessão de astrofotografia, joga no diretório que você vai aqui e manda empilhar. Se tiver frames ruins, o seu empilhamento vai ficar ruim. O que significa frames ruins? Nuvens. Então, por exemplo, ficou com nuvem, ficou com rastro de estrela, por algum motivo a guiagem não ficou legal. Você vai lá e vai remove esse cara. O Blink Comparator no 7-aço e no PixInsight faz isso. Aqui no eu instalei esse plugin achando que ele fosse fazer igual, ele não faz. Aqui quando eu aperto o Blink Comparator, ele está até instalando aqui alguma coisa, tá? Mas ele não performou do jeito que eu esperava. Ele fala aqui, ó, não existe nenhuma sequência carregada. Ou seja, eu preciso carregar uma sequência para ele fazer a comparação. Então, minha opinião aqui, minha sugestão é: vem no diretório de vocês, opa, estou na tela errada aqui, e dá uma olhada em cada um dos lights, olha light por light, você pode fazer isso se estiver fazendo no Nina, onde for, instalar softwares para fazer isso. Olha, frame a frame e vai descartando os que você não gosta. Ou então, mais para frente, eu vou fazer ali um vídeo do 7-aço, que no 7-aço já tem isso nativamente. O que é extremamente importante, vocês removerem todos os frames de baixa qualidade. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo vídeo da série. No meu planejamento, eu vou ter só mais o terceiro vídeo, onde a gente vai fazer depois todo o processamento. Empilhamento a gente chama de pré-processamento, né? E agora depois a gente vai fazer todo o processamento. Mas eu já tenho engatilhado aqui outras ideias também, tanto de Círio como de 7-aços, para a gente fazer na sequência. Ou seja, a playlist aqui de Círio, ela vai continuar crescendo aqui ao longo do tempo, tá certo? Se gostou, deixa seu like. Dúvidas, qualquer comentário aí, deixa abaixo aqui no canal. E Clear Skies!